A nossa mente, ela pode trabalhar a nosso favor ou contra a gente. Então, mas só que tem como a gente mexer nesse processo, tem como a gente tomar um pouco mais as rédeas desse processo e não deixar as coisas acontecerem ao acaso. Ah, por acaso eu fui criado de uma forma, a cultura da minha família, a cultura no lugar onde eu moro, etc. A educação que eu recebi, de certa forma, me ajudou a já fazer isso. Legal, eu posso fazer mais? Pode. Por acaso a cultura, toda essa realidade não me levou a ter a inteligência emocional também trabalhada nesse sentido? Como é que eu posso fazer? A gente vai ver hoje 5 passos legais para você poder trabalhar nesse sentido e trazer a sua mente para que ela seja sua parceira nesse sentido, tá bom? Pensa assim, numa parceria, tipo a ideia de uma sociedade, tá? Assim, tenta responder o que eu vou te perguntar agora da forma simples, tá? Não entra na complexidade, mas quando a gente fala de sociedade, a pessoa muda, etc. Não, lembra que eu estou fazendo apenas uma analogia para você entender o seu relacionamento, o relacionamento interno que há entre os seus objetivos e a sua mente. A forma como você está agindo e a forma como você está pensando, como você está sentindo, tá bom? Nesse sentido. Lembra que a ideia de uma parceria é um tá trabalhando para ajudar o outro. Então a gente tem que trabalhar em conjunto nisso daí. Então eu preciso entender que a minha mente precisa trabalhar a meu favor e eu preciso trabalhar a favor da minha mente. A primeira parte todo mundo sabe. Dificilmente você vai encontrar com uma pessoa que não vai falar assim, eu sei, a minha mente precisa trabalhar a meu favor. A maior parte das pessoas sabe disso. Embora senso comum não seja a prática comum, mas as pessoas geralmente sabem. Importante a gente marcar isso aí, carimbar bem essa ideia aí na cabeça. E a segunda parte, pouca gente dá atenção para isso. Eu também preciso trabalhar a favor da minha mente. Não só a minha mente tem que trabalhar a meu favor, mas eu preciso trabalhar a favor da minha mente, para que esse ciclo se complete e perpetue. É muito importante eu trabalhar nesse sentido. Isso é bem legal, porque chama a atenção da gente para o fato de que a gente pode ter controle sobre isso, e é um pouco disso que eu quero falar aqui hoje. A gente pode ter mais controle sobre isso do que a gente imagina. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo, comparando com a ideia da sociedade, tá? O primeiro passo, uma sociedade, ela tem que ser boa para ambos os lados, certo? Uma sociedade que está sendo muito boa para um lado e não está sendo para o outro, ela tende a não continuar. E um clima ruim se instaura, há um desequilíbrio naquilo ali. Então tem que ser boa para ambas as partes. Isso retoma bastante isso que eu estou falando. A minha mente tem que trabalhar a meu favor e eu tenho que trabalhar a favor da minha mente, tá? Nem sempre os meus pensamentos eles estão trabalhando de acordo para me ajudar a eu ter a melhor performance, para eu poder estar trabalhando da melhor forma. Então o primeiro passo, a gente está falando do primeiro dos 5 passos para a gente ter essa parceria com a nossa mente. E a gente está falando que essa parceria tem que ser boa para ambos os lados. Tem uma regra que é muito verdadeira nesse sentido. O pensamento que a gente vai deixando ele repetir na nossa cabeça, ele acaba por criar um sentimento dentro da gente. E o sentimento, uma vez que ele está instaurado na gente, ele gera pensamentos congruentes com o sentimento, com ele mesmo. Ou seja, se eu começo a pensar assim, caramba, tô querendo fazer um negócio, mas tá dando tudo muito errado. Pô, geralmente eu falo que eu vou começar a fazer um projeto e eu nem começo. Eu fico procrastinando, eu sou uma pessoa procrastinadora. E eu vou repetindo esse tipo de pensamento, isso acaba por instaurar um sentimento em mim. Um sentimento de incapacidade, um sentimento de desânimo, um sentimento de angústia. E esses sentimentos, eles vão gerar mais pensamentos que vão alimentar, para se alimentar. E a gente entra naquele ciclo que precisa quebrar. Então o primeiro dos 5 passos é a gente entender que tem que ser bom para ambas as partes, e bom para ambas as partes significa que ambas têm que estar gerando o tipo de coisa que a gente quer fazer. Eu tenho que começar a ter um pensamento que vai me ajudar a ter sentimentos que vão me impulsionar ainda mais. E aí recentemente eu estava estudando, estava pesquisando sobre isso, e eu encontrei pelo menos 3 universidades diferentes na Noruega, nos Estados Unidos e na Alemanha, falando de como o nosso humor ele influencia na nossa produtividade, na solução de problemas. Sinceramente, eu acho legal o trabalho de uma universidade, com um experimento, com várias pessoas, etc., para poder carimbar mesmo, garantir algo que a gente, na verdade, já tem ideia disso. Se eu perguntar para você, como é que você acha que você vai solucionar mais rápido e com melhor qualidade um problema? Quando você está bem-humorado ou quando você está mal-humorado? A gente já
tende a já pensar, cara, é quando eu tô bem humorado, né? Imagina quando você, eu comento muito disso, quando você sai atrasado às vezes e você não acha alguma coisa, você já vai ficando mal-humorado, a tendência com o nervosismo e o mau humor é você ter ainda mais dificuldade para localizar a chave do carro que você não está achando, um documento que ficou para trás. Essa questão do bom humor, o bom humor, ele ajuda o nosso cérebro a ter mais ideias, a ter mais criatividade. A gente faz com melhor boa vontade aquilo que a gente tem para fazer. Consequentemente, portanto, né, a gente faz com mais excelência. Ou seja, o bom humor, você procurar ter pensamentos e sentimentos que vão te alimentar esse bom humor, eles vão melhorar a tua produtividade, a gestão do teu tempo, a solução de problemas e uma pancada de outras coisas. Tá? Isso não é só o Leandro que está falando, isso é com respeito referente a pesquisas de várias universidades, como eu falei. Pelo menos eu encontrei trabalhos de universidades americanas, alemãs e norueguesas, tá legal? Segundo passo, a parceria tem que ser algo que te agrade. Isso está linkado já esse sinalzinho que eu estava falando ali de um ajudando o outro, etc. Mas a gente pensa no seguinte, para completar, para a gente poder trabalhar melhor essa ideia de parceria entre você e a sua mente, como a gente fala de uma parceria qualquer, ela tem que ser algo que lhe agrade para ela funcionar melhor, essa parceria da sua com sua mente, com o seu cérebro, tem que ser algo que lhe agrade. Pensa, vamos aprofundar um pouquinho mais isso aí para a gente entender esse segundo passo. Pense nos benefícios e nas consequências de quando você trabalha com a sua mente a seu favor. Quando você começa a dar os passos, e eu vou falar, segura aí, segura a ansiedade, porque depois eu vou falar inclusive para quem não está conseguindo trabalhar dessa forma, trazer a mente para ser sua parceira. Eu estou aqui explicando como é que são esses passos, como é que trabalha, e depois eu vou dar uns exemplos bem mais diretos ali para você poder reverter se você não consegue estar levando dessa forma. Pensa nos benefícios, pensa nas consequências de quando você vai fazendo isso. Isso tem a ver com resiliência também, mas em que sentido que eu quero chamar a atenção para resiliência? Resiliência é a capacidade de qualquer material, uma vez que você tira ele da posição, ele conseguir voltar rapidamente para a posição inicial. Então, tem a ver com a resiliência esse pensar que essa parceria vai ser algo que te agrade, porque você imagina o seguinte, e aí a tua mente para ela trabalhar a seu favor. Todo mundo passa por dificuldades. Fato, todo mundo passa por problemas e passa por dificuldades. Como você quer que a sua mente trabalhe com você? Que tipo de parceria você quer que ela trabalhe com você quando você encara uma dificuldade? Pensa assim, você tentou fazer uma coisa no trabalho, teve um dia horroroso no trabalho, deu uma coisa muito errada lá, não importa o motivo, mas deu uma coisa muito errada. O que vale mais a pena? Você ficar se torturando por 7 dias, que aquele negócio deu errado, e chega no dia seguinte no trabalho de mau humor, os outros te dão bom dia, você já responde só se for pra você, e nesse nível, ou você já se respeitar, beleza, hoje não foi legal, eu vou descansar, vou dar uma pausa, não vou nem pensar nisso, vou deixar minha mente descansar, e amanhã eu vou chegar para fazer diferente, para de alguma forma eu interagir com o ambiente ou com as pessoas que causaram o problema para que seja diferente. Qual vai ser o benefício? O que vai me dar mais prazer? O que vai ser mais agradável para mim? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que vale a pena. E guarde bem isso, nem tudo é fácil. A maior parte das coisas que dão certo, que tem grande impacto na vida da gente, não são fáceis de fazer. Agora, quando a gente entende isso, que pode não ser fácil, mas vale a pena, e quando a gente pega uma coisa que ela só vale a pena e ela não é fácil de fazer, a gente tem mais uma grande vantagem a nosso favor. Significa que a maior parte das pessoas não faz porque não é fácil de fazer. E se você faz, você tem um diferencial no mercado, você tem um diferencial nos seus relacionamentos, você tem um diferencial na sua roda de amigos, você vai inspirar pessoas a fazer o mesmo. Então, além de você ter um benefício direto para você, você gera o bem que eu falava do desafio no início aqui, do bem que a gente vai fazer. Comportar-se dessa forma, você está gerando bem porque você inspira pessoas a fazer a mesma coisa. Pensa assim, num negócio seu, você teve uma ideia e a ideia deu muito errado e você vai, o que é melhor? Você se torturar por 10 dias porque aquela ideia deu errado ou você parar e falar o seguinte, legal, vou dar um tempo, vou respirar fundo, seja agora por uns minutos, seja por horas ou seja até o dia de amanhã que eu vou esperar, mas eu não vou ficar ruminando isso. Amanhã, eu utilizando de inteligência mesmo, não ficando de autoacusação, nada disso, mas da inteligência emocional, deixa eu avaliar. Eu falo muito que quando algo dá muito certo, você tem que comemorar muito,
e também tentar entender por que deu certo para que você possa repetir. Legal? E quando dá errado? Quando dá errado, você tenta tirar um pouco, dentro do possível, não somos robôs, mas tenta tirar da emoção e apenas fazer a avaliação do porquê que deu errado, o que você pode fazer para que dê certo. É essa resiliência que te traz prazer. Por que a gente fala disso? Pensa o seguinte, você já pegou alguma gripe alguma vez na vida? Eu trabalhei vários anos em um hospital, na área de TI, mas era do hospital, e eu lembro que mais de um médico eu ouvi falar a mesma coisa. Gripe não tem cura. Gripe, você tem até a vacina hoje que minimiza, etc. Mas como o vírus, ele varia muito, não é minha área, eu tô falando a explicação que eu ouvi do médico, tá bom? Quero deixar isso bem claro, eu não sou médico, trabalhei quase 10 anos no hospital na área de tecnologia da informação. Tô repetindo o que os médicos falaram para mim, 2 médicos falaram para mim. O vírus varia muito. Então essa mutação do vírus inviabiliza uma vacina que seja 100% garantida. Não funciona por conta disso. Aí o que acontece? Há um período de incubação do vírus. Então quando você pega uma gripe, você tem os medicamentos que eles amenizam os sintomas da sua gripe. A febre, a dor de cabeça, a dor muscular, mas eles não curam a gripe. Eles não conseguem curar a gripe. Então o que você faz? Você fica torcendo para que passe logo esse período do ciclo do vírus para que você possa novamente se sentir bem. Quando a gente fala de trabalhar com a nossa mente, utilizando inteligência emocional, que é nesse segundo passo que a gente está falando aqui agora, é você entender o que você precisa fazer para acelerar esse processo. Com a gripe eu não sei o que você pode fazer, quero deixar isso bem claro, tá? Não sei o que você pode fazer, mas com os problemas que você tem profissionais, com os problemas de relacionamento que você tem, eu sei o que você pode fazer. Você tem domínio sobre a sua mente para começar a trabalhar e para compreender. Quanto antes você começar a quebrar o padrão de pensamento de eu vou ficar curtindo essa dor, isso aqui é um problema mesmo, etc. E a gente vai falar isso já no passo 4 aí, um pouquinho disso daí. Quanto antes você quebrar esse processo, quebrar esse ciclo, tanto antes você chega novamente àquele estado de satisfação, de alegria que você estava antes, como no caso da gripe, como se você pudesse acelerar isso. Terceiro passo agora. Você tem, para uma parceria dar certo, você tem que conhecer bem a pessoa, né? Isso é importante. A mesma coisa vale para a parceria com a sua mente. A gente está falando dos 5 passos para você ter uma parceria com a sua mente para que ela trabalhe a seu favor, te dê melhor gestão de tempo, melhor qualidade de vida, você resolva mais rápido os problemas que se apresentam, acho mais rápido a solução. Você tem que conhecer bem a pessoa para uma parceria, você tem que conhecer bem a sua mente. Só vai funcionar se você estiver identificando quais são os pensamentos que você tem tido. Não é simplesmente eu não estou me sentindo legal, eu estou chateado, mas é começar a perceber quais são os pensamentos que estão passando na sua cabeça. Que tipo de afirmações ou perguntas você está se fazendo. Se você começa a pensar muito, se você se pega muito, se você começar a analisar e começar a ver que você fica muito preocupado em agradar outras pessoas, isso quer dizer muita coisa de você. Uma pessoa que ela está o tempo todo preocupada em agradar as outras pessoas, só esse pensamento, se ele é repetido, tá, gente? Entende bem, eu não estou falando um pensamento que bate uma vez ou outra. Eu estou falando da identificação de padrões de pensamento, de falas internas que a gente fala, tá? De pensamentos, perguntas ou afirmações que a gente se faz com grande frequência, sobretudo quando a gente não está se sentindo bem. Quando está se sentindo bem também, para você poder repetir. Mas aqui eu estou falando de quebrar o ciclo vicioso que a gente fica às vezes. Se você está sempre muito preocupado em agradar os outros, muito chateado que não está agradando, etc., isso está transmitindo o quê? Que você é uma pessoa insegura, que você é uma pessoa que olha pouco para a sua necessidade, está olhando para a necessidade dos outros de um jeito que muitas vezes não gera nem mesmo sobrevivência com qualidade, sabe? Com qualidade de vida. E esse tipo de pensamento repetido, ele no fundo, ele está ditando o teu comportamento. Se você está o tempo todo preocupado em agradar os outros, você vai agir para alcançar os seus objetivos ou vai agir para alcançar os objetivos dos outros para agradá-los? Isso é uma pergunta muito séria, que a gente não para pensar muitas vezes. E aí a gente se pega sem alcançar os nossos objetivos, a gente não gerencia o nosso tempo para aquilo que é mais importante para nós, porque estamos preocupados demais com os outros. E isso não é egoísmo, não é questão de ser egocêntrico. Eu preciso ter uma qualidade mínima, um jeito mínimo de gerenciar a minha vida para que eu possa ajudar a outras pessoas. Se eu não me alimentar, por exemplo, eu não vou ter força para levantar uma colher para dar de comer para uma outra pessoa. É mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. E a gente pode chegar num padrão de vida em que a gente está tão, insatisfeito com o que a gente está vivenciando que a gente não consegue passar alegria para os outros.
E aí não consegue agradar de verdade, a gente fica sendo falso para agradar. O pensamento às vezes de que isso não vai dar certo, tudo que você vai começar, isso não vai dar certo, é aquele pensamento pessimista. É importante identificar isso, porque se você acha que não vai dar certo, você não vai se entregar àquilo. Ninguém entra num jogo para perder. Ninguém joga com garra de verdade para perder. Se a gente lembrar, tem os filmes mais antigos, aquele filme do Rocky Balboa, do Sylvester Stallone, ele entrava certo de que ele ia ganhar. E ele tinha tanta certeza que, apesar o personagem sempre apanhava muito, né? Eu achava mó barato aquilo. E era muito padrão nos filmes da década de 90, né? Van Damme também. Os caras apanhavam até parecer que ia cair morto. Mas depois eles levantavam e faziam a reviravolta. Mas por que ele dá aquela garra? Por que um atleta, às vezes ficando para trás, a gente vê em algumas provas, ele recuperar e ainda passar o primeiro colocado? Porque ele não deixa de acreditar que ele é capaz. Ele entrou na competição acreditando que ele é capaz de ganhar. Por isso ele vai até o final. Quantos casamentos não dão certo? Porque as pessoas já entram falando, se não der certo a gente separa. Então assim, eu já estou afirmando isso para mim, eu já estou de olho no plano B direto, e que é comum, todo mundo faz isso hoje. Comum não quer dizer que é normal, entenda bem essa diferença. Isso não é normal. Você não foi criado para ser infeliz, você não foi criado para começar um relacionamento que não vai dar certo, você não foi criado para começar um objetivo que não vai alcançar. Nós fomos criados para atingir o objetivo que a gente quer, para sermos felizes, para ter um relacionamento saudável, para ter uma carreira profissional saudável. Para isso nós fomos criados. Isso é o normal. Uma coisa comum tem sido acontecer de forma diferente, porque as pessoas entram para ver no que dá. Consequentemente, ela não dá tudo de si, porque ela não vai apostar tão alto numa coisa que ela acha que não vai funcionar. E aí não funciona mesmo. Se cumpre a autoprofecia da pessoa de que não ia funcionar. Quarto passo agora. Eu chamo de agir e reajustar. Numa parceria, você tem que estar agindo, você tem que estar fazendo. Para tudo na vida a gente tem que ter ação. Lá na época da adolescência, a gente via muito isso, né? Parece que era uma cultura que vai se repetindo, o pessoal é convidado a repetir isso. Eu não estou legal, eu estou sofrendo de amor. Aí o que eu faço? Eu vou lá e vou ouvir uma música de dor de cotovelo, porque eu estou sofrendo de amor. Tem mulheres, eu vejo principalmente mulheres falar isso, já vi algumas amigas comentando, tá? Não sei se não vou generalizar que seja mais das mulheres, mas eu já vi amigas comentar o seguinte: hoje eu não estou legal, eu estou precisando ver um filme para chorar. Eu estou precisando ver um filme para que eu possa chorar. O que a gente está fazendo com a nossa mente quando a gente faz isso? Eu não estou bem, mas eu vou alimentar para eu ficar pior ainda, né? Para eu me sentir ainda pior, para eu chorar de verdade, para eu ter vontade de cortar os pulsos ali naquele momento. A gente tem que quebrar esse padrão e voltar para o padrão para o qual nós fomos chamados, de satisfação, de alegria. O padrão, e eu mencionei ele em cima, conforme pesquisas de várias universidades, mencionei de 3 universidades diferentes, Estados Unidos, Alemanha e Noruega, que se você estiver bem-humorado, você vai produzir mais, você vai encontrar mais rapidamente soluções e vai executar com melhor qualidade aquela solução, se você estiver bem-humorado. Então para com esse negócio de curtir fossa e começa a fazer algo, mude para algo que vai te melhorar o humor. E tem muita coisa que ajuda a gente a melhorar o humor. A oração, para um momento de oração. Pessoal que gosta de meditar também, para meditação, oração, para voltar nesse sentido. E não é para ficar curtindo a dor, não. É oração mesmo, para levar para cima. Agradecimento, gerando gratidão. A gente vê o quanto isso abre a gente ainda mais para esse bom humor, faz a gente se sentir melhor, mais grato. A gente reconhece as coisas que estão dando certo. Isso ajuda, impulsiona a gente a superar aquelas que não estão dando tão certo assim. Música é algo que mexe muito com a mente da gente. Você colocar uma música, você já sabe que ela te deixa super pra cima, que funciona super bem com você. Então coloca aquela música alegre também. Se o dia foi muito difícil, chegou em casa, tem um tempinho, às vezes é um filme. Eu falo muito, eu gosto muito de filmes, e quando eu assisto um filme, eu me desconecto da realidade. É impressionante. Eu entro no filme, esqueço até o lugar que eu tô. Na época eu fazia faculdade, quando um professor passava filme, quando chegava no final que acendia a luz, é que eu lembrava que eu estava dentro da faculdade, de tanto que eu me conecto ali com o filme. Mas tem que ser um filme bom, obviamente. Textos, livros, vídeos, você pode montar playlist de vídeo no YouTube dos vídeos que você viu que, foram super pra frente, vídeo inspiracional, etc. Faz a tua playlist pro momento que você não estiver bem. A gente não tem em casa a caixinha de remédio,
que é para quando você está com dor de estômago, quando está com dor de cabeça, você recorre àquela caixinha. Faça também a sua caixinha na playlist do teu celular, do teu Spotify. Faça a sua caixinha de remédio no seu YouTube para você poder chegar lá e recorrer a isso, né? Podcasts, ouça o Timecast. Timecast hoje saiu um episódio novo super legal também. Então, só procurar no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bota lá Leandro Passos Timecast, ou então entra no meu site leandropassoscoach.com.br/podcast. Aí tem lá todos os links das ferramentas diferentes, Spotify, etc. Você clica, se você tiver pelo celular, já abre direto o aplicativo aí pra você. Assina e fica de olho, que toda quinta-feira sai episódio novo também lá. Mas algo que vai te deixar pra cima, vai te deixar mais up, pra quebrar esse padrão que tá te atrapalhando, tá te fazendo tomar decisões de baixa qualidade muitas vezes, não tomar a decisão muitas vezes, e assim você define os novos pensamentos que você quer criar na sua cabeça, com base nisso, trabalhando isso. Falando de definir pensamento, uma coisa também bem legal que eu costumo falar para cliente, quem é cliente meu, já experimentou bastante disso, pega o celular e define um alarme no meio do dia. Se você está passando um período que está um pouco mais difícil, pega uma frase que ela seja excelente para você, né? Que ela realmente te impulsione. Fiz recentemente um post no Instagram que eu sou fãzão do Jack Sparrow, né? Johnny Depp para mim é um baita de um ator e o personagem do Jack Sparrow é sem igual. E eu fiz um post de uma frase dele lá que eu acho mó barato. Ele falava o seguinte, é uma fala dele no filme mesmo, ele fala: o problema não é o problema é a sua postura diante do problema. Eu amei essa frase e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O problema não é o problema é a sua postura diante do problema. Se você muda a sua postura, você está chamando a sua mente para ser sua parceira na solução do seu problema. Como eu falei, aí estou só emendando aqui do que eu já falei, tá? Você trabalha a sua mente para estar bem-humorado, você trabalha a sua mente para estar focado com alegria e gratidão e razão também para entender o que deu certo, para repetir, desconectando um pouquinho da emoção e pegando mais a razão quando der errado, sem culpa, sem ficar remoendo culpa, não. Só o que eu posso fazer para melhorar essa situação e pronto. É a postura diferente diante do problema que você vai ter, tá? E o quinto passo, o último passo aqui, é uma comunicação contínua. Quando você tem uma sociedade, uma parceria, você tem que estar numa comunicação contínua. O segundo passo eu falei de identificar o sentimento. Você vê qual é o tipo de pensamento que está na tua cabeça, você percebeu o pensamento que mais se repete. É uma identificação que ela tem que ser contínua, porque você vai começar a melhorar, outros pensamentos vão vir no lugar daquele e a gente tem que estar continuamente trabalhando isso. Para quê? Para que você possa ter cada vez melhor qualidade, passar para o próximo nível, ficar atento se uma nova armadilha não tá aparecendo aí. Talvez até hoje você tenha acreditado que os seus pensamentos, a sua mente, eles são o que são e não tem nada que você possa fazer sobre isso. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é a certeza, com base em estudos e com base no que eu faço com os meus próprios clientes, que eu os ajudo a conquistar também, que não é assim. Que, na verdade, você decide o tipo de pensamento que você quer ter. Não é fácil, mas vale muito a pena. E para tornar menos complicado, a gente tem ferramentas para isso. Passei algumas aqui. Uma dica legal que eu deixo nesse quinto aqui também é o seguinte: tudo que a gente registra a longo prazo, a médio e longo prazo, ajuda a gente a identificar o nosso desenvolvimento, a gente identifica padrão. Alguns padrões são um pouco mais complicados da gente identificar. A galera que trabalha com estatística, né, eu trabalhei muito tempo até com desenvolvimento de sistema, a galera que trabalha com estatística sabe que precisa de uma amostra mais longa, uma amostra maior, isso dá um resultado mais apurado, mais correto. Começa a anotar, eu falei do pensamento, identifica um pensamento, começa a anotar esse pensamento aí, que vale muito a pena, tá? Só lembrar essa frase que eu falei do Jack Sparrow, que eu comentei aqui, já que eu falei ali no início, né? E é muito legal, eu acho que ela fecha muito bem esse momento da gente aqui. O problema não é o problema é a sua postura diante do problema. Eu quero te apresentar aqui uma postura melhor. Essas técnicas têm feito uma diferença muito grande na minha própria vida e têm feito uma diferença muito grande nas várias pessoas que eu tenho feito treinamento, nos treinamentos coletivos que eu faço, nos atendimentos pessoais que eu faço, nas mentorias que eu faço. Então, assim, tem feito uma diferença enorme. Eu estou compartilhando aqui com vocês, claro, dentro do que esse tempo que a gente tem aqui para fazer uma live é possível compartilhar, mas eu quero que você entenda, é possível. Você tem o direito
e eu vou te dizer até que o dever de tomar as rédeas da sua mente, do seu pensamento, porque eles não são pré-determinados, ser aquilo e não tem jeito. Você pode sim conduzir os seus pensamentos.